Então, como já estava é, propondo, né, é, dos dias 28 até o dia 4 de abril, para a maioria das igrejas, nós teremos a Semana Santa. Por essa razão, estou propondo que nós façamos um intervalo, que seria, no caso, a princípio, o nosso encontro dia 3 de abril. Eu estou propondo que esse dia seja feita uma pausa do nosso estudo, então, e nós retomemos o estudo no dia 10 de abril. Então, nós teremos semana que vem o estudo aí do dia 27, né? Dia 27 nós teremos então nosso encontro aí para, a princípio, começarmos o capítulo 8 e aí no dia 3 de abril nós faremos uma pausa, essa oportunidade para quem está envolvido com a Semana Santa e com outras coisas, ou mesmo gostaria de colocar a leitura em dia ou adiantar as próximas leituras. Bom, então, e inclusive para quem aí já está considerando o período aí de que nós já estaremos na Semana Santa, né? Falando aí do futuro agora. Nós estamos então essa semana numa pausa, nós estamos agora essa semana dia 13 então de abril, pausando o nosso estudo e voltamos então dia 10 por conta da Semana Santa, ok? Para quem que estiver envolvido com a Semana Santa ou quer colocar a leitura em dia ou adiantar as mesmas. Bom, é, terminados esses cortes aqui que eu vou pegar depois, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, fica à vontade. Daí em seguida nós iniciamos o nosso estudo com uma oração. Abrindo aqui a nossa apresentação de hoje, para já ir colocando na tela em seguida. Tudo certo? Todos de acordo então com essa proposta de nós pausarmos o estudo então dia 3 de abril e retomarmos no dia 7, né, considerando que nós teremos então no dia 27 de março, semana que vem, nós ainda nos encontramos para estudarmos pelo menos o começo do capítulo 8, tá bom? Então essa é a Uhum. nossa proposta de hoje. Uhum. Beleza. Então, vamos orar. Hoje eu gostaria de pedir para a irmã, deixa eu ver aqui, o Cris, você pode fazer essa primeira oração para a gente, por favor? Querido Deus, obrigado, Pai, por esse sábado. Obrigado por estarmos aqui todos reunidos para aprender mais de Sua palavra. Que o Seu Santo Espírito nos oriente, nos guie, nos fortaleça e que possamos aprender mais e que o Lucas nos ajude nesse estudo, Pai. Fica com todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir também. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, obrigado, Cris. Deixa eu compartilhar aqui a tela enquanto eu faço isso. Apenas lembrando que lá no grupo estão ali os estudos anteriores para quem não pôde assistir em tempo real. Hoje nós estamos com o capítulo 7 e eu acredito que talvez a maioria aqui já tenha. Bom,
detalhezinho. Todos estão vendo a tela aí? Deixa eu só fazer uma. Isso. Acho que agora deu certo. A, a apresentação está aparecendo aí para todos. Não sei se podem me confirmar aí. Não tinha entrado. Um minutinho que eu já retomo a minha fala aqui. Muito bem. Acho que está aparecendo para todos aí, né? Acredito que, se não todos, a maioria de vocês já foi ao zoológico, né? E o zoológico é aquela coisa, né? Os animais ali todos, preferencialmente, né, enjaulados para proteção de ambas as partes aí na maioria dos casos. E basicamente o capítulo 7 é quase isso. Nós temos aqui um pequeno zoológico, só que esses animais, diferentemente do zoológico humano, esses animais não são encontrados na natureza. E por essa razão é que nós podemos perceber aqui que eles representam algo, cada um deles, né? Assim como fiz na semana passada, eu não farei, obviamente, uma leitura corrida do capítulo 7, considerando que as leituras aí já têm sido feitas por vocês, né? Então, eu não estarei fazendo a leitura, apenas considerando os aspectos mais importantes. Mas em relação ao capítulo 2, apenas lembrando do que nós já andamos estudando semana passada, então nós temos uma diferença de informação, nós temos um acréscimo a mais de informação. Lembrando que o capítulo 2 historicamente avança até o ano 476, que é o mesmo ano em que o Império Romano Ocidental tem o seu fim por conta das invasões dos impérios bárbaros. O Império Romano ele é fragmentado de dentro para fora. Se os povos bárbaros tentassem conquistar esse império através da força militar, poderia ser que eles não conseguissem sucesso, mas eles conseguem fazer isso de dentro para fora. E assim, aquela parte em que as pernas de ferro chegam aos pés em parte de ferro e a outra parte deles em parte de barro, como vimos semana passada. Basicamente, o capítulo 7 narra exatamente os mesmos acontecimentos. Só que Deus preferiu apresentar aqui para Daniel animais ao invés de continuar abordando ali os metais da estátua. Então, em Daniel capítulo 7, nós temos, de fato, essa mudança num primeiro lugar, de metais para animais. Isso pode ou não ter provocado alguma dúvida, no sentido de por que houve essa troca dos metais para animais. No grego do livro Apocalipse existe pelo menos uma palavra, né, que é terion, que é usada para é, se referir às bestas, né? Nós estamos agora, a partir de Daniel 7,
tratando de bestas, de forma geral. Tá? Então, desde o leão até o animal terrível e espantoso, todos eles são bestas, não são animais. Bom, e aí você tem então aí o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. E todos eles saem do mar. Só que nenhum deles é um animal aquático. Todos eles possuem características terrestres, né? Então existem os animais terrestres, os aquáticos e também os que são semi-aquáticos, né? Ou semi-terrestres, conseguem permanecer algum tempo na água, mas que não conseguem ficar embaixo d'água o tempo todo, né? Então nós temos aí, por exemplo, as tartarugas que podem nadar, mas elas não conseguem ficar submersas o tempo todo. Mas nenhum desses animais, aqui no capítulo 7, é um animal aquático. Então, essa é uma das características. Outras características, então, primeira coisa, antes de nós abordarmos as características dos animais, além do fato de que nenhum deles é aquático, é o mar em si. Então, Daniel não identifica basicamente o mar, mas ele vê 4 animais saindo do mar. Além disso, a partir do capítulo 7, sempre perceba que no primeiro verso de cada capítulo, a gente sempre vai ter uma informação histórica importante que vai nos situar em relação a que momento específico da história Daniel recebe essa visão. Então, no capítulo 7, nós estamos aqui justamente no primeiro ano do reinado de Belsassar, rei da Babilônia. Só que no capítulo 6, nós temos ali aqui o primeiro ano do rei Dario, o Medo, que é ali da linhagem já do reino Medo-Persa. Então perceba que, lembrando que nós já consideramos toda a parte histórica de Daniel. Daniel não está seguindo uma linha, ele não é linear, ele não vai por uma linha cronológica o tempo todo, tá bom? Então, o primeiro ano do reinado de Belsassar, que é neto de Nabucodonosor e filho de Nabonido, então o capítulo 7, quando Daniel recebe a visão narrada aqui, registrada aqui, é anterior ao capítulo 5. Tá? Então, o capítulo 7, no período cronológico dessa história, está entre os capítulos 4 e 5 de Daniel. Tá bom? Já que o capítulo 5 ele apresenta o terceiro ano desse rei aqui chamado Belsassar. E Belsassar, como vimos, ele pode ser mais tecnicamente retratado como o príncipe ou como co-regente. O rei era Nabonido e Belsassar era o segundo no reino. E por essa razão, para a pessoa que interpretasse a escrita lá na parede, ele ofereceu o terceiro lugar, que era o que ele podia oferecer na ocasião. Então, lembrando, o capítulo 7, historicamente, está entre os capítulos 4 e 5 de Daniel, e essa informação aqui do verso 1 nos permite essa conclusão. Agora, voltando para a interpretação profética, os 4 animais saem do grande mar. No livro de Daniel, nós não temos um conceito, uma base que nos permita entender o significado de mar. Mas no livro do Apocalipse, já que nós dispomos dessa compreensão, no capítulo 17, verso 15 do Apocalipse, nós encontramos que as águas, né, representam povos, multidões, nações e línguas. Mas nós também estamos estudando Daniel aqui sob o ponto de vista do próprio Daniel.
Daniel não possui a maior parte das informações que nós temos atualmente. Nós não temos algumas informações, inclusive. Mas Daniel não tinha quase nenhum. Lembrando que no capítulo 2, Daniel só sabia de duas coisas: que a cabeça de ouro era uma representação do Império Neobabilônico e que a pedra que foi atirada sem auxílio de mãos, cortada de um monte sem auxílio de mãos e atirada depois, é uma representação do reino de Cristo, ou melhor, da segunda vinda de Cristo e do seu posterior estabelecimento, né? Um reino que jamais seria destruído e que não passaria a outro povo. Então Daniel só tinha essas duas informações. E tudo que está nesse intervalo ele não fazia ideia, né? Com o tempo ele foi entendendo à medida que os acontecimentos foram ocorrendo. Então, Daniel saberia muito bem a interpretação a respeito desse animal aqui, o leão. Tá? Mas dos outros animais, ele não saberia informar a respeito. Tá bom? As características dos reinos, então, como nós temos aqui. Esse leão, ele tem duas asas. O urso, ele tem três costelas na boca. Talvez o urso seja o animal mais próximo da nossa realidade, né, em relação ao que nós conhecemos a respeito dos ursos. Porque, fora o fato de que ele tinha três costelas e andava mancando, ou seja, parecia que uma de suas pernas era, ou patas, era maior do que a outra. Ele não tinha nenhuma distinção em relação aos ursos naturais. O leopardo, ele possuía quatro asas e quatro cabeças, totalmente diferente dos leopardos, os quais conhecemos, né, no reino animalia, perdão. E, por fim, o animal terrível e espantoso. Vocês percebem que Daniel ele vai tentando encontrar correspondências na natureza para apresentar esses animais. Mas quando chega o animal terrível e espantoso, ele não consegue encontrar um, algo que possa ser comparado. Então a única coisa que ele consegue é animal terrível e espantoso. Né? Ele não pôde ir além disso. Fora isso, então, nós temos as características e os aspectos históricos. Então, essas asas de águia, elas são apresentadas no texto aqui como tendo sido arrancadas. E aí o leão ele se coloca sobre duas patas e ele começa a se comportar novamente como um homem. Isso geralmente é entendido sob o ponto de vista, inclusive, da compreensão do próprio Nabucodonosor com o passar do tempo. Lembram-se do que nós vimos, né? Ele passou por diversas experiências e nelas ele foi conhecendo o Deus de Daniel, até que ele chegou ao ponto no qual ele foi tirado da convivência com os seres humanos e passou 7 anos como se fosse um animal. Então, alguns, ou melhor, a maioria tem entendido que essas asas sendo arrancadas e o leão passando a se comportar mais como homem do que como leão propriamente dito, é, remete ao fato de que, a partir do momento em que Nabucodonosor reconhece a divindade de Cristo, podemos dizer assim, com uma linguagem mais conhecida nossa, já que ele viu Cristo, inclusive dentro da fornalha, juntamente com Daniel e os seus três amigos, Nabucodonosor ele chega a uma compreensão mais clara a respeito das coisas.
conhece a soberania divina sobre todos os reinos. Aquela loucura que ele havia tido inicialmente em relação a não reconhecer a, a soberania de Deus e que os reinos ao longo da história passariam um após o outro, ele muda completamente a sua perspectiva. O urso com 3 costelas na boca, essas 3 costelas geralmente são uma representação histórica dos reinos que foram conquistados pelo Império Medo-Persa. Então vocês têm aí o Egito, a Lídia e a Babilônia. Então a maioria atribui isso às conquistas principais, pelo menos, né? As principais conquistas medo-persas. Inclusive, por essa razão, eu recomendei lá no início a leitura do livro de Esther, juntamente com Esdras e Neemias, porque esses 3 livros eles proporcionam uma visão um pouco mais clara e bíblica também em relação a esse Império Medo-Persa. Então, de acordo com o livro de Esther, ainda no início do livro, somos informados que o reino Medo-Persa, durante o período do rei Assuero, né, nós ainda vamos nos deparar com Assuero mais para frente aqui em Daniel de alguma forma. Então, durante o reinado de Assuero, ele tinha 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia, na África. Então, um império vasto, bastante vasto. Então, esse urso que cambaleava, ele parece que tinha uma pata maior do que a outra, é basicamente uma representação do fato de que os persas tinham mais força, tinham mais estabilidade, tinham mais poder que os medos, que é um império formado por uma coalizão de 2 reinos, tá bom? Os medos e os persas. Então, eles se unem em prol de interesses em comum. E eles perduram até certo tempo, até que os gregos macedônicos surgem na história. Representados, então, por esse leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Então, lembrando que Daniel não tem essa perspectiva do que significa o leopardo com essas características. O leopardo que nós conhecemos na natureza, ele tem uma cabeça, ele é um dos animais mais velozes do mundo. Só que aqui no capítulo 7, o leopardo ele tem 4 asas. Tá? Então existe uma simbologia por detrás disso, obviamente. Além de ter, então, 4 cabeças. Então, historicamente, vocês têm aí as conquistas de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. E, além disso, também o fato de que, posteriormente à sua morte, vocês têm a divisão do Império Grego-Macedônico em 4 partes. Né? Nós ainda vamos estudar mais detalhes sobre essas questões dos impérios Medo-Persa e também do Império Grego de Alexandre, principalmente no capítulo 11. Tá? Lá nós vamos ter ainda mais detalhes. Tá? Inclusive sobre esses elementos, né, que acompanham esses animais, também nós vamos ver isso de uma forma mais clara lá no capítulo 11. Então, historicamente você tem isso. E por fim, o animal terrível e espantoso. A própria expressão já deixa claro que Daniel não conseguiu comparar com algum animal da natureza. O animal terrível e espantoso, ele possui 10 chifres de ferro. Então você tem aqui uma correspondência com o ferro lá da estátua. Então você pode fazer essa correspondência.
desse elemento do ferro dos chifres com o ferro da estátua. Da mesma forma, o leopardo com o bronze, o urso com a prata e o leão com o ouro. Então já dá para começar a fazer essa correspondência. Porque nós estamos falando dos mesmos eventos, né? Dos mesmos reinos principalmente. Então ele tem 10 chifres e ele despedaçava, ele pisava com os seus pés e transformava tudo em pedaços. Então você tem uma escala de nobreza que vai caindo cada vez mais. O leão ele não sai destruindo tudo no seu caminho. E ao mesmo tempo, da mesma forma como vimos no capítulo 2, do ouro para o ferro você tem uma queda não de força, mas de nobreza. Os impérios que vão sucedendo, eles vão se tornando cada vez mais autoritários e violentos. Então, basicamente, você tem isso. Historicamente, você tem as mesmas datas. Então, você tem aí de 605 até o ano 539 para o Império Babilônico. Você tem do ano 539 até o ano 331 para o Urso, né, representando a Média Pérsia. Você tem o ano 331 até o ano 168 para o Leopardo. E você tem aí do ano 538, perdão, do ano 168, eu já estava me adiantando, até o ano 476 para o animal terrível e espantoso, seguindo ali as mesmas datas históricas, então, que nós já havíamos visto na semana passada. Lembrando, Daniel não tem a perspectiva da história. Deus poderia ter revelado a ele quais seriam os reinos, inclusive as datas? Poderia, mas ele não o fez. Da mesma forma como o exemplo apresentado no estudo anterior. Deus poderia ter apresentado primeiramente aos discípulos de Jesus uma revelação completa a respeito do que aconteceria na história. Mas, ao invés disso, ali em Mateus capítulos 24, principalmente, e 25, ele apresenta um resumo dos sinais do fim dos tempos, né? Os principais. Jesus poderia ter falado das guerras mundiais. Jesus poderia ter falado sobre as calamidades, das doenças que assolariam a humanidade. Mas ele não o fez. Com certeza os discípulos não conseguiriam suportar a agonia de saber a respeito apesar da evolução tecnológica, desenvolvimento das sociedades, eles não conseguiriam suportar a agonia de saber que até que Cristo voltasse pela segunda vez, que os seres humanos sofreriam tanto assim. Então Cristo apenas fala do que é importante, ou seja, a preparação necessária para a segunda vinda de Cristo, que deve ser o mais importante. Outro exemplo que foi citado foi que nas visões que Ellen White teve, ela viu, né, o planeta Saturno ou Júpiter, um desses dois aí, e ela apresenta como sendo o planeta das 7 luas. Só que a ciência moderna, através da astronomia, afirma que esse planeta tem 16 luas. Só que no tempo de Ellen White, nem todas elas haviam sido descobertas ainda. Então, ao longo da história, podemos perceber que Deus vai respeitando o conhecimento que cada época se tem a respeito da ciência, da natureza, enfim.
Até porque o objetivo de Deus não é revelar o futuro acerca das descobertas científicas, assim como da Revolução Industrial, da descoberta eh, da cura do câncer. O objetivo de Deus não é esse, mas sim apresentar o fato de que, à medida que as cenas e os eventos da história vão acontecendo, né, ele ainda, ele ainda é o soberano. Então, o livro de Daniel tem esse objetivo de apresentar uma perspectiva histórica até o fim dos tempos, em que Deus conhece todas as coisas, mesmo sem ter revelado esses detalhes. O capítulo 7 de Daniel, portanto, ele apresenta esses animais com as suas características, tá? Lembrando, essas datas aqui nós sabemos não por conta da profecia de Daniel, mas porque a história foi acontecendo. Perceba que, a partir do momento que uma profecia é cumprida, ela se deixa de ser uma profecia e se torna história, né? Então, basicamente, a profecia ela tem esse aspecto de futuro, né? Enquanto ela não se cumpre plenamente, ela é uma profecia. E quando ela tem a sua concretização mais plena, ela se torna história. Então, existem partes da profecia, por exemplo, do capítulo 2, a maior parte já é história. Inclusive, todos esses animais que nós estamos considerando aqui, até este momento, todos eles já são história. E por isso nós sabemos o que eles representam, os reinos respectivos e também os períodos de sua história, né? Além disso, o capítulo 7 também apresenta algo curioso. Ele apresenta, então, já no contexto ali do animal terrível e espantoso, um chifre, conforme aparece aqui a partir do verso 8, né? Um chifre pequeno, e diante desse chifre, ou para que ele surja, 3 outros chifres são arrancados. Historicamente, nós conhecemos isto como a queda de 3 conhecidos reinos bárbaros, né? Os Érulos, os Ostrogodos e os Vândalos. Justamente os povos bárbaros que estavam lá no entorno da Itália. Então, com o passar de alguns séculos, tá, esses reinos bárbaros, eles não são basicamente quase que extintos da noite para o dia. São feitas algumas campanhas militares, né, promovidas pelo quase extinto Império Romano do Oriente, inclusive, que antes de 476, nós vamos ver isso melhor lá no capítulo 11, né? Mas já adiantando alguma coisa. Antes de 476, aparece um imperador que divide o Império Romano em 2 partes, Ocidente e Oriente. Dessa forma, o Império Romano, de certa forma, sobreviveu por um pouco mais de tempo. Só que, posteriormente à queda do Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, né, haviam então esses 3 reinos bárbaros: Érulos, Ostrogodos e Vândalos. E esses reinos eles foram, se não extintos, eles pelo menos foram expulsos lá da região da Itália, tá? E em 538, o último reino bárbaro dos ostrogodos, melhor dizendo, é finalmente expulso de lá, se não maiormente derrotado.
E por essa razão, no ano 538, então surge essa imagem do chifre pequeno, representado historicamente pelo papado. Então, o papado, ele tem essa característica, essa mesma característica que desde o capítulo 2 de Daniel é representado pelo ferro. Só que esse chifre pequeno, ele tem uma distinção dos demais chifres. Ele é o único chifre que, para surgir, ele precisa arrancar outros três, e ele também tem olhos e boca, né? Ele tem olhos como o de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Dessa forma, o verso 8 é a primeira vez em que o chifre pequeno aparece na profecia e posteriormente na história. Mas lembrando, Daniel não tem condições bíblicas, muito menos históricas, para interpretar o significado do chifre pequeno no sentido de qual reino ele representa. Primeiro, porque ele não recebeu esta revelação tão minuciosa da parte de Deus, assim como de alguns outros animais deste nosso zoológico aqui. Tá bom? Então, nesse sentido, Daniel tem apenas parte da revelação, e a revelação bíblica ela vai sendo apresentada à medida que a história vai transcorrendo. Tudo bem? Está claro até aqui? E é, nós temos então a outra parte do capítulo 7, que é a visão de Deus. Então, depois que ele vê o surgimento do chifre pequeno, Daniel vê Deus no, no, no aspecto do ancião de dias. Então ele continuou olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias é uma expressão que geralmente é usada e entendida a partir da Bíblia para se referir a Deus o Pai. Por que a Deus o Pai? Justamente porque na continuidade aqui do texto, e aí vocês têm aqui uma descrição parecida com a que nós veremos ali mais para frente em Apocalipse capítulo 4. Então, essa aqui é uma descrição prévia de sua personalidade, de sua majestade, inclusive. Então, sua roupa era como a neve, sua cabeça, os cabelos da cabeça como a lã pura, o seu trono com chamas de fogo, rodas, um trono como de fogo ardente. Inclusive esse aspecto aqui das rodas do trono, eles se comunicam com a visão de Ezequiel, capítulos 1 e 10. É importante isso, é interessante, isso até pode nos ajudar a ter a perspectiva de que em algum momento Daniel e Ezequiel podem ter se encontrado lá no reino da Babilônia, né? Lembrando que Daniel era o profeta de Deus e que estava lá no palácio a maior parte do tempo, e que Ezequiel estava juntamente com o povo exilado. Inclusive ele é retratado, às vezes até se autorretrata juntamente com o povo à beira do rio ali assim. Então Deus tinha basicamente no reino da Babilônia dois profetas, não apenas um, Daniel e Ezequiel. Eles foram então contemporâneos. Então possivelmente essas rodas do trono aqui, Daniel pode ter compartilhado a partir ali da profecia de Ezequiel, né? Lembrando que os profetas eles sempre tinham o dever de comunicar as suas visões, né? Eles não podiam apenas ficar com elas para si
e apenas escrevê-las e guardá-las ali apenas como uma herança para a posteridade. Eles tinham o dever de comunicar suas visões. Um rio de fogo manava, saía de diante dele, milhares milhões de milhões os serviam, estavam diante dele, e foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Esse aspecto aqui do verso 10 é um dos mais importantes do capítulo 7, depois da sucessão dos reinos em si. Tá? Porque é a partir daqui que nós derivamos a compreensão adventista do sétimo dia do que conhecemos como juízo investigativo. Tá? Essa sessão do tribunal e os livros sendo abertos. Isso aqui é importantíssimo. Não só por conta da nossa história, mas por conta da própria profecia bíblica em si. Né? E a forma como Deus lida principalmente com este quarto animal aqui e o seu chifre pequeno. Né? Então nós temos aqui essa visão que Daniel teve de Deus. Lembrando, Daniel teve essa visão de Deus, mas essa visão de Deus não lhe proporciona o entendimento sobre a representação ali dos animais, como o leopardo, e principalmente esse animal terrível e espantoso. Por que eu estou considerando isso? Porque aqui no verso, deixa eu ver aqui. Aqui, aqui nós não temos. Até veja que aqui, até aqui no capítulo 7, quando você considera a interpretação, para nós seguirmos ali com essa visão que Daniel teve do tribunal se assentando e os livros sendo abertos, você pode ver ali, a partir do verso 15, né? Daniel fica alarmado, as visões que se passaram diante de seus olhos o perturbaram. Isso pode indicar algum tipo de ansiedade, sabe? Daquele tipo que surge depois de uma noite mal dormida e você fica o dia inteiro perturbado com alguma coisa. Né? Então pode ter algum tipo de ansiedade envolvida aqui, no verso 15. Com essa, com esse fato de que ele ficou alarmado e perturbado. Então ele pergunta a respeito disso, né? Então não dá para ter certeza se Deus já havia tido a iniciativa de revelar isso a Daniel, ou se ele, ou se essa interpretação que é dada a partir do verso 15 é dada por causa da pergunta que ele fez. Isso não está claro aqui no texto, né? Então, um dos que estavam ali perto, né, em visão, falou com ele, com Daniel. Estes grandes animais, verso 17, são 4 reis que se levantarão da terra. É interessante essa nossa tradução em português que, ao invés de falar em reinos, fala de reis, né? A verdade é que a tradução mais adequada seria reinos mesmo, né? Justamente porque desde o capítulo 2 nós percebemos essa sucessão dos reinos. Então, ao invés de reis, seria mais adequado reinos. Mas a gente consegue perceber isso aqui pelo contexto, né? Muito mais do que uma sucessão de reis, a gente percebe reinos sucedendo um após o outro. Então, são 4 reis, no sentido de reinos, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino,
e o possuirão para todo sempre de eternidade em eternidade. Então perceba aqui, principalmente no verso 18, né, um vínculo com a pedra, lá do capítulo 2, que destrói a estátua. É a mesma interpretação que é dada. O estabelecimento do reino de Cristo, só que tem uma informação a mais que não está no capítulo 2. O reino, né, o reino que é dado aos santos do Altíssimo, eles o receberão. É algo passivo, né? É uma herança. Não é algo que eles merecem, mas eles vão receber. E o possuirão para todos sempre de eternidade em eternidade. Nós vamos ter uma perspectiva melhor dos santos do Altíssimo recebendo o reino quando nós chegarmos lá em Apocalipse 20 e 21. Né? Nós vamos ter uma perspectiva. Apesar de que nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nós já vamos começar a ter algumas perspectivas, algumas visões mais claras sobre essa herança aí. Mas perceba que aqui está muito resumido. Mas aí Daniel, verso 19, ele quis conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Então ele ficou perturbado nem tanto com os outros animais, mas principalmente com esse quarto animal, terrível e espantoso. Então, nesse sentido, quando ele vê esse quarto animal, para ele foi quase que um pesadelo. Imagina você estar dormindo, né, e de repente sonha com algo desse tipo. Né? Então, é natural que Daniel tenha se sentido dessa maneira. Aí ele descreve novamente aqui esse animal. E também no verso 20, ele quis saber a respeito dos 10 chifres. Né? Ele perguntou sobre o animal em si. No verso 20, ele pergunta sobre os 10 chifres que ele tinha na cabeça. E principalmente aí na segunda metade, a respeito do chifre que tinha olhos e boca, que nós vimos no verso 8. Então ele quis saber sobre essas coisas. No verso 21, enquanto ele estava tendo a visão, esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Veja que interessante essa informação que Daniel ele não recebeu, ele viu acontecendo. Esse chifre é diferente dos outros não só porque tinha olhos e boca, mas diferente de qualquer outro dos 10 chifres ali, é o único chifre de ferro que fazia guerra contra os santos. Nenhum dos outros chifres ou reinos bárbaros é apresentado aqui na história, ou melhor, na profecia de Daniel, como fazendo guerra contra os santos. Esse aí é o único chifre. Né? Isso nos ajudará, principalmente nos próximos capítulos, a entender ali que reino é esse ou melhor, por que o papado se encaixa melhor nessa descrição. Né? Então, o chifre estava vencendo essa guerra contra os santos. Até quando? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Veja novamente, Daniel está resumindo acontecimentos aí de séculos a fio em poucas frases. Talvez essa seja a nossa dificuldade em algumas partes aqui desse capítulo. Né? Então, até que momento, né? Agora voltando aqui a essa visão que Daniel teve do tribunal, se assentando ou do juiz investigativo, em relação ao quarto animal e principalmente o chifre pequeno, para nós encaminharmos aqui o nosso estudo para o final, né? Inclusive contemplando aqui os versos 23 em diante. O quarto animal será um quarto reino na terra. Então Daniel não tem, de fato, a perspectiva do que ele representa. Ele só sabe que será um quarto reino na terra.
que será diferente dos outros. Ele vai devorar, pisar, fazer em pedaços, enquanto que os 10 chifres, no verso 24, correspondem a 10 reis. Mais uma vez, essa tradução reis aqui, que pode tranquilamente ser entendida como reinos. É mais adequado. Se levantarão daquele reino, ou seja, do, do reino representado pelo quarto animal. Então, nós temos aqui historicamente os reinos bárbaros que se levantam a partir do Império Romano. Né? Lembrando que, ao mesmo tempo que surgem os reinos bárbaros, também surge o papado. Isso dizendo historicamente. Daniel não faz nem ideia do que possa representar uma coisa assim. Ele só vê um monte de reinos surgindo um após o outro. Né? Aí depois, então se levantará outro rei, ou outro reino, representado pelo chifre pequeno, será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reinos. Ele falar contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. Finalmente nós chegamos aqui numa expressão que é num verso, né, o verso 25, que geralmente utilizamos nos nossos estudos bíblicos para apresentar ali a mudança do sábado para o domingo na história. Tá? Então nós temos esse reino que Daniel chama de chifre pequeno e que ele é o responsável por essa mudança. Tá? Então o reino representado por esse chifre é o responsável pela mudança dos tempos e da lei. Lembrando que só existe só existe uma lei, né, que ao mesmo tempo que mexe com o tempo, também é uma lei, que é o mandamento do sábado. Não existe não existe outra lei que ao mesmo tempo combine tanto o aspecto de ordenança de lei com tempo, que não seja o sábado. Poderia ser uma outra lei de algum outro reino? Não poderia. Não poderia porque as, dentre as leis humanas, talvez a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, é a única que mais se aproxima desse aspecto de tempo. Só que a lei expressa através do mandamento do sábado é a única que combina as duas coisas ao mesmo tempo. A legislação e o aspecto do tempo. Então, nesse sentido, nenhuma outra lei humana caberia aqui nessa descrição desse poder humano que tenta fazer esse tipo de alteração. Lembrando que essa expressão mudar os tempos e a lei é uma descrição de divindade. Somente Deus teria essa atribuição sem que fosse uma blasfêmia. Esse poder aqui retratado como chifre pequeno, ele toma para si um status de divindade ao fazer esse tipo de coisa, de, de mudar os tempos e a lei. Isso é coisa de Deus. Só que nem mesmo Deus, quando nós observamos a teologia bíblica, nem mesmo Deus muda. Então nós temos textos como, por exemplo, Malaquias 3, verso 6. Né? Eu acho que em Tiago nós temos um outro semelhante a esse. Né? Então, em Malaquias nós encontramos que eu, o Senhor Deus, não mudo. Por isso vocês, seres humanos, não são consumidos. E Tiago, eu não estou lembrando. Inclusive, se alguém conseguir encontrar aí e quiser e puder me falar, me diga. Mas em Deus não há variação e nem sombra de mudança. Também nós temos um outro lá em
em um dos salmos, até vou procurar aqui para passar com vocês para vocês com mais precisão. Então, nem mesmo o próprio Deus, ele acaba se encarregando, mesmo podendo fazer isso, de mudar alguma coisa que ele mesmo havia apresentado à humanidade, como, por exemplo, as suas leis. Então, não existe, conforme nós já temos apresentado às pessoas nos nossos estudos bíblicos, não existe qualquer evidência bíblica aí da mudança do sábado para o domingo de forma bíblica que tenha sido uma ordenança divina à humanidade. E caso tivesse acontecido algo assim, nós teríamos uma outra dificuldade, que seria justamente o fato do porquê Cristo veio para morrer pela humanidade, que foi dentre outras coisas, por conta da transgressão, por conta do pecado, por conta da transgressão da lei de Deus, que é um dos fatores primordiais, um dos fatores primordiais que nos ajudam a entender por que Cristo veio morrer. Então, se a lei de Deus pudesse ser mudada de alguma forma, a morte de Cristo, perdão, na cruz teria sido desnecessária. Ao invés de Cristo morrer, por exemplo, vamos apenas alterar a lei, né? Então nós teríamos essa dificuldade, fora aquilo que Deus já havia dito anteriormente através da própria revelação bíblica. Eu, Senhor, vosso Deus, não mudo. E também em Deus não há variação e nem sombra de mudança. Não sei se eu estou invertendo essa sequência aqui, eu estou procurando confirmar aqui o mais rápido possível aqui para vocês. Tá? É Tiago 1,16. 1,16. Obrigado, Isso. Cláudio. Né? Então nós teríamos essa dificuldade, certo? Então, peraí, Deus já havia dito anteriormente que ele não muda. Não mudou a sua lei, inclusive até mesmo Mateus 5,17 também seria um outro exemplo, né? 5,17 e 18. Não vim, não vim revogar, não vim abolir a lei. Lembrando que lei, do ponto de vista do judeu e de Cristo, é Gênesis a Deuteronômio, né? E os 10 mandamentos estão evidentemente ali. Mas aí nós teríamos essas dificuldades. Né? Nós temos um outro texto aqui, que eu também estou procurando, que está em Salmos. Não sei se é no capítulo 119, mas aí qualquer coisa eu mando lá para vocês depois. Né? Então nós teríamos essas dificuldades no que se refere a esse respeito aqui, do que se refere a essa expressão aqui, mudar os tempos e a lei. Essa é evidentemente, uma expressão, né, que se refere ao atributo de Deus. Somente um. Somente Deus poderia ter somente Deus tem essa atribuição de mudar aquilo que deve ser mudado, de estabelecimento da sua aliança, por exemplo, com a humanidade. É um atributo de Deus. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Né? Então, por exemplo, em relação à observância do sábado, você até pode não concordar em algum momento da sua vida. Não concordo, não quero, não irei guardar. Isso é seu direito, assim como de qualquer outra pessoa. Mas pode-se dizer que nenhuma outra criatura, vamos colocar assim, tem o direito de mudar aquilo que Deus estabeleceu.
Outro exemplo disso, Deus estabeleceu que o plano da salvação. Outra coisa que Deus estabeleceu, né? Nenhum outro ser humano quer, melhor, nenhum outro ser humano tem o direito de mudar isso. Um terceiro exemplo, o casamento. Pessoas podem não concordar que o casamento acontece biblicamente entre um homem e uma mulher. Ninguém é obrigado a concordar com isso, mas ninguém tem o direito de mudar aquilo que Deus, dentro de suas atribuições como Deus, estabeleceu assim. Então, esses são outros exemplos que nós podemos encontrar aqui. Então, basicamente, essa cena aqui do tribunal se assentando, os livros sendo abertos, é a cena final, basicamente, que Daniel tem de sua visão, e é a partir daqui que nós temos o início da nossa compreensão adventista do sétimo dia, mas biblicamente baseada aqui em Daniel capítulo 7. Então, essa visão de Daniel vendo o tribunal se sentando e os livros sendo abertos, Daniel vê o juízo do quarto animal e do chifre pequeno. Tá? Então, Deus, em suas atribuições, né, de divindade, ele se assenta como juiz e ele julga as ações do chifre pequeno. Então, o chifre pequeno, conforme nós acabamos de ler aqui, ele esteve ações do chifre pequeno, né? Ele esteve oprimindo os santos do Altíssimo. Ali no verso 25. Ele falou contra o Altíssimo. Ele oprimiu os santos do Altíssimo. Ele tentou mudar os tempos e a lei. E, inclusive, a parte que eu não tinha lido ainda, né? Os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Que representam 1260 anos, ou 3 anos e meio, ou 42 meses. Tá? Essa não é a única vez que esse período de tempo vai aparecer aqui. Né? Então nós ainda estamos só começando a analisar essa expressão aí, tá? E suas variantes. Né? Então justamente uma representação do período no qual durará da expectativa de Daniel e durou na nossa perspectiva histórica dessa perseguição contra os santos, o tempo em que esse poder roubou a atribuição que é de Deus e dessa forma ele se assentou num trono como se fosse o próprio Deus. Então é um poder que representa Satanás na Terra, né? Sem apenas resumindo aqui, apenas começando a abordar essa parte. É um representante de Satanás na Terra, roubando as atribuições de Deus, recebe o poder e a autoridade de Satanás para fazer o que está fazendo. Então, qual que é o objetivo de Satanás? É justamente extinguir da face da terra o povo remanescente fiel de Deus. E lá no Apocalipse é retratado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17, 14 e 14, verso 12. Então esse é o objetivo desse poder, representando Satanás aqui. Durando então 1260 anos, representados aqui por esses 3 anos e meio da profecia bíblica. Nos próximos encontros a gente ainda vai ter várias outras oportunidades para nós entendermos por que e como que 3 anos e meio se tornam aí, como que de repente 1260 anos. Então, basicamente se trata de um poder que rouba
de Cristo a sua atribuição principal como o nosso intercessor no santuário celestial. Tá? Ele é um poder que faz aí intercessão pelas pessoas, a intercessão dos santos, a intercessão de Maria, menos a intercessão de Cristo. Né? Várias outras entidades, vários outros poderes intercedendo, mas nenhuma ênfase na intercessão de Cristo no santuário celestial. Então esse furto da atribuição de Cristo também é julgado aqui, a partir então no momento em que Daniel vê profeticamente o tribunal se assentando e os livros sendo abertos. Então, o que acontece como resultado disso, né? Verso 26, a sessão do tribunal é instalada para tirar o seu domínio, né? Tanto do quarto animal quanto do chifre pequeno, né? Que dependia do quarto animal continuar existindo para que ele também continuasse, né? Para tirar-lhe o domínio e para o destruir e o consumir até o fim. Tá? Então, o que aconteceu? Quando nós voltamos aqui para o verso, vamos ver aqui, isso. Quando nós voltamos para o verso 11, versos 11 e 12, nós temos uma perspectiva final da profecia desse capítulo 7 aqui, sobre o que acontece com o quarto animal e o chifre pequeno e os outros animais. Né? Pode ser essa pergunta: o que acontece com os outros? Continuei olhando o verso 11 por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Então, não é o chifre pequeno que foi destruído, foi o quarto animal. Historicamente, você tem ali a perspectiva de Napoleão enviando o seu general para prender o Papa Pio VI em 1798. Mas, obviamente, Daniel não tem essa perspectiva. Deus poderia ter revelado? Poderia, mas não o fez. Né? Daniel já estava alarmado e perturbado. Imagina se ele visse tudo isso aí, inclusive. Então, não aparece o chifre pequeno necessariamente sendo exterminado. Né? Ele ainda tem continuidade, então, juntamente com os outros animais. Veja ali no verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Esse texto, em minha opinião, no verso 12, ele é meio ambíguo. É um prazo e um tempo. Ou seja, não está definido quanto tempo vai ser. Tá? Mas, para não deixar você, que talvez tenha alguma ansiedade mais aflorada, eu só vou finalizar essa apresentação aqui junta com o capítulo 13, verso 2 do livro do Apocalipse. Só para você não ter ansiedade por causa do que acontece com esses outros animais. Como assim? Um prazo e um tempo e o chifre pequeno. Né? Então, só para você não sofrer de ansiedade, então, Apocalipse capítulo 13, verso 2, lembrando que nós ainda, pela graça de Deus, estaremos apresentando aqui o capítulo 13, mas só para você enxergar as conexões. Só terminar de achar aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E com isso a gente termina aqui. Então veja ali. Verso 1. Vi emergir do mar. Tá? O que nós vimos ali no capítulo 7?
quatro animais saindo do mar. Então essa besta saindo também do mar. E, é, perdão, e vi sair do mar uma besta do mesmo tipo que as bestas que nós vimos ali no capítulo 7, que tinha 10 chifres, tá? Na mesma quantidade de chifres que o animal terrível e espantoso, e 7 cabeças. Então, se você, quem sabe, juntar as cabeças dos 4 animais, mais as do leopardo, tá? E mais os chifres ali do animal terrível e espantoso, você consegue aqui esse resultado aí das 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os 10 chifres, diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então, onde no capítulo 7 nós vemos blasfêmia? No verso 23, fala contra o santo, contra o Altíssimo, persegue os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Verso 2, que é o nosso objetivo aqui. A besta que vi era semelhante a leopardo, no o seu corpo como um todo, com pés como o de urso e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Então aí estão os outros 3 animais que foi dado a eles um prazo e um tempo. Quanto tempo? Até que, até que esses acontecimentos finais aconteçam. Lembrando, Daniel não tem essa perspectiva. Ele só tem a visão de que os outros animais são sobreviventes por algum motivo. Ele não fazia ideia do porquê. Né? E você percebe aqui em Apocalipse 13, então, que esses animais eles se juntam, eles se misturam, como se fosse uma experiência química e biológica, né? E eles se juntam para formar, então, um grande poder, que possui grande autoridade. Então, por essa razão que o chifre pequeno não aparece ali sendo extinto com o quarto animal, e que ali no verso 12, Daniel conclui então dessa forma, que eles recebem um prazo ali para que eles ainda sobrevivam, por alguma razão. Né? Então, dessa forma, vocês já têm então uma perspectiva aí dessa ligação entre Daniel 7 e Apocalipse 13, dos versos 1 até o 10. Gente, com isso a gente encerra então o nosso estudo de hoje. Lembrando que então a parte final da visão do capítulo 7 de Daniel é importante. É o início do juízo investigativo, qual nós cremos que Cristo está à direita de Deus, intercedendo pela humanidade. Ao mesmo tempo também julgando aspectos importantes, como esse que nós acabamos de ver. Os poderes que perseguiram o povo de Deus no passado. Mas lembrando, isso aqui ainda são os detalhes iniciais. Tá bom? Mas o capítulo 7 ele não encerra no escuro. Ele já encerra com a perspectiva de que Deus faz justiça no seu devido tempo. Ele já fez justiça no passado. Então, quando Napoleão envia o seu general para prender um dos representantes desse reino representado pelo chifre pequeno, Deus está fazendo justiça. E não só isso. Alguns anos depois, né, a Bíblia volta a ser aberta perante as pessoas. A Bíblia que estava aprisionada, as pessoas não tinham acesso a uma Bíblia traduzida. No alvorecer do século XIX, surgem aí no mundo as sociedades bíblicas. Né? Então Deus fez justiça. É justiça completa? É. Não, perdão. Não é uma justiça completa. Mas ele já deixou claro que faz justiça e que ele ainda fará em relação
aos poderes que oprimem e perseguem, então, o seu povo. Semana que vem, então, dia 27, nós ainda não sairemos do nosso zoológico aqui, né? Nós vamos ver mais alguns animais, mas como Daniel ele ainda quis entender, ele quis compreender, algum tempo depois ele recebeu uma outra visão, e é essa que nós estaremos então considerando semana que vem. Venho alguns minutos aí, então, pelo menos, abertos para quem quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou perguntar uma coisinha aí que eu quero saber. Que daí você falou que o chifre pequeno surgiu quando foi conquistada aquelas três tribos, né? Que era representada pelos três chifres, né? E isso foi mais ou menos porque ali representa Roma, né? No caso, o papado, né? E daí eu queria saber a quanto antes disso, desse chifre pequeno surgir, já tinha o poder, vamos dizer, o poder romano, vamos dizer, religioso, né? Já estava agindo ali como com alguma parte que levava mais para a parte religiosa. Quanto, Sim, em que data, mais ou menos? Porque daí a supremacia vem com a conquista da última tribo, que é em 538, né? exato. Mas antes disso, eu queria saber, porque daí você falou, surgiu, parece que no ano 476, né? Depois de Cristo, né? E daí, porque ele já tinha, né, um poder antes, mas daí ali, se ele é representado pelo papado, né? Então, isso que eu tenho a dúvida. Antes, quanto ele já tinha o poder religioso, no caso ali? Em que data, mais ou menos? Muito obrigado pela pergunta. Só me fala o seu nome, meu querido. Eu sou o Isidoro, o marido da Cláudia. Ah, Isidoro. Obrigado. Só para eu não estava lembrando o seu nome. É muito importante a sua pergunta e até me fez aí viajar na história. É, esse poder não estava completo antes de 538. Né? Então, o que que Sim, nós temos antes de 538? Nós temos partes sendo juntadas. Tá? Então, por exemplo, quando nós consideramos a história do cristianismo, nós não temos ainda qualquer ligação com o Estado. Né? Inclusive, o próprio cristianismo em si, ele só começa a se destacar como um movimento religioso mais internacional, podemos dizer assim, a partir de 95 depois de Cristo. Até esse ano, podemos dizer assim, não havia distinção em relação ao judaísmo. Nos séculos posteriores, inclusive com a morte dos apóstolos, e aí ficam ali os discípulos dos apóstolos, se é que podemos colocar dessa forma, ainda surgem os imperadores romanos, né? E Constantino talvez tenha sido o mais conhecido dessa era aí. E nós sabemos que ele empreendeu politicamente, não teo... porque ele não tinha nenhuma ligação com a teologia. Ele não entendia absolutamente nada disso. Inclusive, até mesmo aquela visão que muitos, ou o sonho que muitos atribuem a ele. essa cruz, será? Perdão. Parece que ele falou com a cruz e tal, que Isso, ele ele teve venceria. enquanto ele estava lá em algumas guerras, assim, ele teve alguma acolumbração lá e em relação às guerras que ele estava tendo e que ele precisava. Aí apareceu, inclusive alguns atribuem a existência do sinal da cruz, né? Que teria começado com É, isso, né? A origem, né? sim, Com isso você vai vencer, sim. algo assim. Aí ele teria colocado lá. Aí essa supostamente
né, teria sido a origem do sinal da cruz. Não existe Uhum. prova disso, não existe prova dessa suposta visão, o sonho que ele teve, assim como também não existe prova da conversão dele ao cristianismo. Tá? Sim, No entanto, ele empreendeu, ele convocou teólogos, de fato, da igreja cristã para o concílio ecumênico, né? Concílio de Nicéia. Mas ele tinha só em sim. mente um objetivo político: reorganizar o império, estabilizá-lo. Né? Ele só queria que a poeira Trazer o baixasse. povo pro lado dele, né? Sim, ele não queria, por exemplo, vamos tornar a palavra de Deus acessível às pessoas. Não, vamos entender essas doutrinas aqui também, não. Então ele tinha somente o objetivo político dele. No entanto, a partir desse período em diante, né, com essa suposta conversão que não pode ser provada aí de forma alguma, começa a haver uma ligação cada vez maior. Nós vamos ver isso lá no nosso estudo das sete igrejas, dos sete selos lá do Apocalipse. Começa a haver uma ligação cada vez maior, né? O cristianismo se torna ainda no período dele a religião oficial, né? E a partir disso começa a haver uma ligação entre elementos cristãos e pagãos, né? Apresentados lá, inclusive, pelo cavalo preto do Apocalipse. O cavaleiro tinha uma balança, né? Uma balança. Então você tem uma associação cada vez maior de um sincretismo, um sincretismo religioso. Elementos pagãos se tornando cristãos, de repente até o contrário também. Então, nesse período em diante, né, é, existiam ainda somente os bispados, né, os Sim, bispos do cristianismo. Não havia papa, inclusive. A, a, sim, primeira, a primeira coisa que se parece com um papa é no período do Césaropapismo. Os últimos imperadores romanos, lá do Oriente, que tinham uma atribuição estatal, política, quanto religiosa. Então, houveram imperadores lá no Oriente que eram tanto Césares quanto papas. Eles juntavam essas duas coisas. Então, essa é a primeira vez em que aparece esse conceito. Aí, de um determinado período, é que são várias datas, sabe? Não temos uhum, muitas delas. Então, você tem essa ali de 476, a queda do Império Romano do Ocidente, mas o do Oriente continuou lá, em Constantinopla, né? sim, É, em 508, você tem o Edito de Justiniano, que confere mais poderes, né? Aí nós vamos ver essa data aí lá no estudo de Daniel 12. Né? Então, 508 também é outra dessas datas, né? Na qual o bispo de Roma, de repente, recebeu mais autoridade que os outros bispos das outras localidades. A partir daí que começa a surgir aí o conceito do Papa, né? Aí só se estabelecendo assim na sua soberania em 538. Mas essa união da igreja e Estado foi vital para que isso acontecesse, né? O Uma cristianismo. coisinha, tipo assim, eu ouvi dizer que na realidade, a igreja, vamos supor assim, que se fala, não, a igreja católica foi a primeira igreja tal que surgiu e tal, nós somos, porque vem aquela questão lá que Pedro era o Papa, toda essa coisa, né? Aham, Mas na realidade, pelo que dá para entender assim, ó,
a partir do ano 440, mais ou menos, que ela começou a pegar mais, vamos dizer, mais, incorporou mais, né, assim, essa ideia, né, porque daí você vê que até você podia até atribuir o surgimento, vamos dizer, da Igreja Católica, vamos dizer assim, né, para Sim. dizer, né, mais ou menos nessa época. Eu só queria saber se você concorda com isso, tem alguma coisa que poderia acrescentar para a gente. Ela só não era romana ainda. Sim. Ela só se torna romana a partir do momento que acontece essa união de igreja e Estado. Mas Uhum. Igreja Católica, o próprio nome em si, também não é original. Não Aí, se ó. pode dizer que é a primeira igreja, porque o nome Igreja Católica ele é Aí, ó. bem posterior, tá? Posterior, inclusive, a 538, poderia se dizer assim, né? Então, a primeira igreja é a igreja cristã, Sim. só assim, né? Que foi conhecida lá Uhum. no livro de Atos como a seita do caminho, é, os, os cristãos como inicialmente um apelido, quase que um xingamento, né? É, Hoje é um elogio, mas no primeiro século era motivo era motivo de muito problema. Mas a sim. primeira igreja não, com certeza não é essa, É isso historicamente aí. falando. Tá, muito E bem. quanto a essa questão que falou aí de Pedro, né? É Uhum. justamente a forma como se interpreta lá o texto de Mateus 16:18, né? Sim. Então, muitos consideram ali que Jesus chamou Pedro por esse nome, né? Antes ele era chamado mais de Simão. Então, Simão, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma questão de como eles interpretam ali. Porque Pedro, o significado do nome é uma pedrinha pequena, como Sim. aquela pedrinha brita da construção, quase lá. Só que pedra, essa palavra, ela significa uma rocha inamovível, uma grande montanha. Até se parece com a, a, a montanha que a pedra que foi lançada lá contra a estátua se torna. Hum. Uma grande montanha. Um reino que é estabelecido, que não passará para outro jamais. É Então, isso aí. muitos não consideram a resposta do próprio Pedro antes, no verso anterior, o, o verso 13, né? O- Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é muito melhor fundamentar a igreja cristã sobre Pedro ou sobre Cristo, o Filho do Deus vivo. Depende dessas questões aí. Né? Mas muito obrigado pela pergunta aí, é muito importante, Ana, com certeza. Que bom. Então é isso. Mais alguma outra pergunta? Ou alguma coisa que quiserem comentar para nós encerrarmos? Muito bem. Se alguém lembrar de alguma outra coisa, manda lá no grupo, tá bom? Então, semana que vem, dia 27, estudamos aqui o capítulo 8, tá bom? Então, procurem atualizar a leitura, tá bom? O capítulo 8 é, de certa forma, ainda mais importante e vai consolidar aquilo que nós já vimos hoje. Vamos orar? Tá. Nosso grande Deus e querido Pai que está nos céus, somos gratos ao Senhor pela tua presença entre nós, que é o mais importante, pelas bênçãos recebidas, pela semana que está terminando, com a chegada de mais um sábado. Louvamos ao Senhor pela tua grandeza, pela tua infinidade e, apesar daquilo que nós somos, o Senhor ainda nos ama e deseja que todos nós sejamos salvos. Apresentamos o nosso coração diante do Senhor nesse momento, com todas as suas falhas, defeitos, com imensa gratidão por aquilo que conseguimos estudar hoje e também pelo que temos lido
no livro de Daniel. Continua nos ajudando, por favor. Nos ajuda a conciliar as nossas leituras com as atividades do nosso dia a dia. E também continua nos auxiliando no entendimento da profecia desse livro. Abençoa cada uma das nossas famílias e representar-nos os que não puderam entrar também. Fica conosco na continuidade desse sábado, nos dá um descanso em tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor Deus. Amém. Queridos, um ótimo sábado para todos. Até Amém. semana que vem. Amém. Que Deus abençoe grandemente, Lucas, e a todos.